Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Assim eu dava era ordem, como convinha. Eu não estava de francamentes. Para mim, um palmo, àquela hora, podia medir 3 braças. Apertei. Nem meu cavalo carecia disso. Era eu encolher um pé e ele já via vôo. A paz. Mas Diadorim, em vez de logo vir, tocou em contrário. Sustentei em esbarro meu ciruís a ver, querendo as curiosidades. Diadorim estava indo lá, modo de caçar e recolher o revólver que de minha mão tinha caído. Num repousozinho de coração, calado eu agradeci à amizade dele essa fineza. Daí vim, sempre longe em frente, portanto, que meu cavalo soberbo não dava alcance para ele se emparelhar. Daí cantei. Mesmo mal me cantei, por causa que via que, medeando tão grandes silêncios, era que Diadorim tomava mais sorrateiro poder em meu afeto, que não era possível concernente. Entre isso, chegamos de volta no arranchamento, mas cheguei lá foi para ter ocupação de uma estúrdia novidade, com os urucuianos. O senhor estando lembrando aqueles 5 soturnos homens catara-humanos também, dos gerais, cabras do alto Urucuia, os primeiros que com Zé Bebelo tinham vindo surgidos e que com ele desceram o rio Paracatu, numa balsa de talos de Buriti. Esses sempre merecem pouca história da gente, por quietos e certos, bem procedidos, sujeitos de furtadas palavras. Agora eles comigo queriam um entendimento. Um Diodato, esse era o cabo deles, formou em frente dos outros, puxando a parlagem. Queriam conversa comigo em só, apartada. Eu apreciasse aqueles homens. A valentia deles estava por dentro de muita seriedade. O urucuiano conversa com um peixe para vir no anzol. O povo diz. As lérias. Como contam também que nos gerais goianos se salga o de comer com suor de cavalo. Sei lá, sei. Um lugar conhece outro é por calúnias e falsos levantados. As pessoas também nesta vida, mas aqueles 5 me condiziam. Admirei de ver que eles todos ainda estavam a pé, mas com dobros e bissacos nas costas, feito prontos para pedestre viagem. Sisudez deles ainda semelhava maior. Então constituí meus ouvidos para o cabecilho Diodato. Praz vosso respeito, chefe, a gente vamos embora, praz vossas ordens. O homem me disse, assim mesmo, casmurro, com serenidade. Tive de ver bem suas feições, uma cara assim aos poucos se examinava. Entendi, mas reperguntei. O homem não coçou a cabeça. Olhos de santo, de madeira. O nariz dele era bem grande, nariz que não se empinava. Só tinha a barbazinha que tem um queixo de cavalo. O homem não coçou a cabeça, firme disse. Queriam ir-se embora de uma vez. Careciam. Ah, eles bem que conheciam a regra, que um jagunço sai do bando quando quer, só tem que definir a ida e devolver o que ao chefe ou ao patrão pertence. As armas eles não devolviam porque eram deles, mas como tinham de primeiro vindo a pé, largavam bem agora os cavalos. Pegavam era um tanto de matula, trivial de farinha e carne seca e rapadura, para uns 3 dias mal. Mesmo assim, era doideira, achei. Doideira tensionarem vagar reto dali de onde estávamos, alto ermo distantes brenhas. Por que é que iam, nem esperando eu desse minha primeira ganhada? A isso, meio acontecidos, chefe, a conforme a gente carece, praz vosso respeito, senhor sim. O homem meio respondeu bastante sincero. Reparei no chapéu na cabeça dele, que era de couro de veado, sul a para, com macias abas e formato muito composto. A cara dele mesmo dava um ar honrável. Circunspecto, por mal que, com manchas, sarro de alguma velha moléstia, semelhando nódoas de caldo de caju. Sua graça toda é Diodato de quê? Indaguei. Diodato nariz, por alcunha. Ele disse de brancura. Conheci como eu nunca tinha dado tento
da atenção naqueles homens, cuja valia, assim que eles eram de batismo, e o Pantaleão, Salúcio João, João Tatu e o bispo. Naquela hora era que eu punha tino. Nunca mais tive notícia desses. Hoje repenso. Naquela hora eu cogitava jeito de conversar todos em companhia. Remei minhas perguntas. Donde que eram? Desses córregos, do Buriti Comprido, Tamboril, Cambaúba, Virgens Mata-Cachorro, das Cobras, para cima da Barra da Vaca, Arinos, em Sertão são. Isso que são lugares, e que é que me adiantava saber que tinham suas ocas por lá? O que eu inventei de conhecer era donde tinham estado quando Zé Bebelo deu com eles, que vinha voltando de Goiás. Ah, senhor, sim, nas beiras, roças do rio São Marcos, senhor, sim, no esparramado, fazenda de uma dona mogiana. Cabras dessa dona mogiana tinham sido, mas com sua labuta de plantações. Que qualidades de crimes eles tinham feito para principiar? Crimes de boa merência? E por que era que tinham querido vir com Zé Bebelo? Isso eu quis perguntar. O que de repente perguntei, por via de que é que vocês desrespeitam de seguir vindo com a gente? Vinda com a gente? Falei e refuguei para não ter falado que gabo e questão não são regra de se negociar, mas o homem de Diodato, distanciando de uma minha pergunta dessas, esbarrou vez de Mourão. Mesmo num desajeito ele fungava, e ele comigo não tinha ajuste, mas não queria me ofender sem a razão. Chega, olhou para os companheiros que acenavam devagar com as cabeças, mas numa maneira brandazinha de sonsa, fora de tudo o mais, para não se entender se é cestro ou anuído, que é do jeito comum como essa gente costuma. Ara, senhor, sim, por fim ele falou a resposta, que a influência esmoreceu. A gente gastou o entendido, e estava quase meio envergonhado. Eu disse, pois, não vê, chefe, praz vosso respeito, as coisas mudaram, que viemos com Ciú Zé Bebeu. Vai, a gente gastou o entendido. Ele disse, o que Zé Bebelo falou quando chamou vocês? Foi quando chamou o senhor sim. Ele prometeu vantagens? Não se diz, chamou, falou misturado, a gente viemos. E o que é que ele falou? Agora a gente não sabe mais, falou muito razoável. Agora com perdão vosso a gente esquecemos, a gente gastou o entendido, mas muito razoável falou. De irritado de afleima, dei-o discutir. Pois por que é, então, que não foram logo com Zé Bebelo quando Zé Bebelo se foi? Deixamos o tempo dos outros passar. Não temos questão. Mirei e vi que desde antes me invocava. Aquele homem, por uns astutos indícios, se apartando, ele desconfiasse de mim. Aqueles outros, os do sertão, das brenhas, os com as ventas largas para baixo, cada um cão, o que era que eles achavam em meu ser? Respensei. Então, para avaliar em prova a dúvida deles, tive um recurso. Amanhã, como de inesperadamente, de repente, eu muito disse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, vendo como foi, o supetão de susto que ele teve, arregalado conforme me olhava e naquilo ouvido não acreditava, o tanto que retardou para responsar todo baixo o para sempre. Despedidos estavam, podiam ir. Não, a bobeia. Se ele em fato estranhou, foi somente por causa do tom de minha voz. Se foi por minha voz, foi porque, no afã de querer pronunciar sincero demais o santíssimo nome, eu mesmo tinha desarranjado fala, essas nervosias. E eles iam-se embora conforme desisti de sobreguardar esses homens. Do jeito de que é que me valiam? O contrato de coragem de guerreiros não se faz com vara de meirinho, não é com dares e tomares. Fino que me abespinhei por conta, ao que aqueles homens não eram meus de lei, eram de Zé Bebelo. E Zé Bebelo era, sim, instruído e inteligente, em salão de fazenda? Desisti, dado, não baboseio. E o mais? Era como alguém dizendo, vai declarar seca por esse norte e homem e mulher vão vir. A vida é um vago variado. O senhor escreva no caderno, 7 páginas. Aqueles urucuianos não iam em cata de Zé Bebelo conforme nem
conforme, sem nem satisfação, fiquei sabendo. Voltavam de volta para os seus recantos. Quartel de mandioca em qualquer parte se planta, e o senhor derruba um mato, faz um chão bom, roça também se semeia. Eles foram embora, deixei levarem os cavalos. Reparti com eles alguma quantia e com alegria se arregalaram. Dinheiro é sempre amigo seja. Estúrdio é o que digo nesta verdade, que eu livre longe deles, desaluídos é que eles estavam comigo. Mas eu quisesse com gana o préstimo deles, então só me serviam era na falsidade. O senhor me entende? E digo que eles eram homens tão diversos de mim, tão suportados nas coisas deles, que, por contar o que achei, que devia de ter pedido a eles a lembrança de muito rezarem por meu destino. Mas, de desertarem de mim, então, será que era um agouro? Não sei. Que sei, tive fé em mim sozinho. O que juro e que sei é que Tucano tem papo. Achava adiante dias de caminho, achei de querer e não querer em contrários instantes, que rezassem por mim a rogo e paga, reza boa de outro singela que mais me valesse, essas ave-mariazinhas novenas, assim conforme Diadorim tinha expedido o recado para minha Otacília, mediante o arrieiro de uma tropa. Pelejei por afirmar a ideia nisso, que próprio depois eu enxotava. Às vezes, as melhores haviam de ser as rezas de mais longe, desconhecidamente. Me lembrei de um homem de minha meninice, um do outro lado do rio, o sujeito que escondia uma oração tão entremunhada, desguisada, que duvido mesmo um padre aquilo entendesse e desse licença, pois ora me servia, ou a mulher que teve seu meninozinho parido no chão do rancho no povoado dos Papudos. Ela me devia mercês, então não podia encaminhar a Deus por mim nem um louva-amém? Só será que o arrieiro passa e vai na Santa Catarina? Isso perguntei a Diadorim. O que perguntei era por uma opinião. Eu queria pensar nisso de tarde, nos repontos de assento, mas logo esse sossego manso me largava, nuvenzinha dele. Vaqueiro pode laçar o lugar do ar? Às voltas e revoltas eu pelejava contra o meu socorro. Hoje eu sei, pois sei por quê, mas eu não falava sozinho. Figuro que estava em meu são juízo, só que andava às tortas num lavarinto. Tarde foi que entendi mais do que meus olhos, depois das horrorosas peripécias que o Senhor vai me ouvir. Só depois, quando tudo encurtou, dei decreto de fim em essas esquisitices. Não que não perguntei, Diadorim me respondeu? Há muita coragem, Riobaldo, se carece de ter muita coragem. Ah, eu sabia. A coragem, eu? Aí, quem era que me vencesse nesse dever? A Lirolé, quem podia afrontar minha presença, feito morro padastro? Tinha mãos e ações que davam para lavar meus trajes, mas o que Diadorim disse não me fez moça. Dou exemplo do que houve e se passou uma vez no Carujo, um arraial triste em antigos tempos. O povo dali fugiu por alguma guerra ou pressa. Fecharam a igrejinha com um morto lá dentro, entre as velas. Eu gostava de Diadorim corretamente, gostava aumentado por demais, separado de meus sobejos. Aquilo devandito ele tinha falado solto e sem serviço, era só uma recordação, assim um fraseado verdadeiro, ditado da vida, o que não fosse destinado para ele nem para mim, mas que era para todos, ou então, sendo para mim, mas em outros passados de primeiro. Ali naquele lugar, o Carujo, no reabrirem, depois de uns meses, a igreja, o defunto tinha se secado sozinho, ao portanto que se ia conjuntamente, Diadorim e eu, nós dois, como já disse. Homem com homem de mãos dadas, só se a valentia deles for enorme. Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, par a par, a vai a vida inteira, que, coragem é o que o coração bate, se não bate falso, travessia do sertão a toda travessia. Só aquele sol, a assaz claridade, o mundo limpava que nem um tremer d'água. Sertão foi feito, é para ser sempre assim, alegrias. E fomos.
terras muito deserdadas, desdoadas de donos, avermelhadas campinas. Lá tinha um caminho novo, caminho de gado, arte que eu achei o meu projeto. Só digo como foi, do prazer mesmo sai a estonteação, como que um perde o bom tino, porque viver é muito perigoso. De Adorim, o rosto dele era fresco, a boca de amor, mas o orgulho dele condescendia com uma tristeza. Matéria daquilo que me desencontrava, motivo esse que me entristeceu? A nenhum. Eu já estava chefe de glórias. Nem Diadorim não duvidava de meu roteiro, que fosse para encontrar o Hermógenes. Desse jeito a gente ia descendo ladeiras, ladeiras areentas e com pedras, com os abismos dos lados, a tão a pique que podiam rebentar os rabichos dos arreios, no despenhado. No ali descer os cavalos muito se agachavam de ancas, feito se os pescoços deles se encompridassem. A montões de pedras para baixo rolavam, até ri. Diadorim ainda cria mais no meu fervor em se ir perseguir o Hermógenes. Essas ladeiras era que me atrasavam. Depois dali, eu ia ter muita pressa demais. Agora o senhor saiba qual era esse o meu projeto. Eu ia traspassar o liso do Sussuarão. Senhor crê sem estar esperando? Tal que disse. Ainda hoje, eu mesmo disse, para mim eu peço espantos. Que quer que me acuava? Agora eu velho vejo, quando cogito, quando relembro, conheço que naquele tempo eu girava leve demais e assoprado. Deus deixou. Deus é urgente sem pressa. O sertão é dele. É. O que o Senhor quer indagar eu sei, porque o Senhor está pensando alto em quantidades. É. Do demo, se é como o corujão que se voa de silêncio em silêncio, pegando o rato mestre, o qual carrega em mão curva. No nada disso não pensei. Como é que pudesse? A intenção minha era uma, os minutos todos tivesse um relógio a atravessar o liso do Sussuarão. Ia, indo, fui ficando airoso. Por forma como a gente rodeou outra volta, não se passando no vespê e no bambual do boi, nenhum de meus homens não tirou palpite desse propósito. Pasmo deles ia ser. Daí, uns desconfiavam de se estar onde estávamos, donde há perto dele umas poucas 5 léguas, o desmenso, o raso enorme, por detrás dos morros, e a gente dava a banda da mão esquerda ao vão do oco e ao vão do cuio, esses buracões precipícios, grotão onde cabe o mar. E com tantos enormes degraus de florestas, o rio passa lá no mais meio, oculto no fundo do fundo, só sob o bolo de árvores pretas de tão velhas que formam mato muito mais matagal. Isto é um vão, e num vão desses o senhor fuja de descer e ir ver, ainda que não faltem as boas trilhas de descida no barranco matoso escalavrado entre as moitarias de Xaxim. Ao certo que lá embaixo dá onças, que elas vão parir e amamentar filhos nos sorocas, e anta velhusca moradora, livre de arma de caçador, mas o que eu falo é por causa da maleita, da pior, febre, ali no oco é coisa, é grossa mesma, terçã maligna, pega o senhor a terçã brava que pode matar perfeito o senhor antes do prazo de uma semana. No que eu no meu destino não pensei. Diadorim em sombra de amor foi que me perguntou aquilo. Riobaldo, tu achasse que uma coisa mal principiada algum dia pode que terá bom fim feliz? Ao que eu abirado reagi. Mano, meu mano, te desconheço? Me chamo não é Urutu Branco? Isto que hei de já machimé. Diadorim persistiu calado, guardou o fino de sua pessoa, se escondeu, e eu não soubesse. Não sabia que nós dois estávamos desencontrados por meu castigo. Hoje eu sei, isto é, padeci. O que era uma estúrdia queixa e que fosse sobroço, eu pensei. Assim ele acudia por me avisar de tudo, e eu, em quentes me regendo, não dei tino.
Homem, sei, a vida é muito discordada. Tem partes, tem artes, tem as neblinas de Suruís, tem as caras todas do cão e as vertentes do viver. O que na hora achei foi que Diadorim estivesse me relembrando de Medeiro Vaz não ter conseguido cruzar a travessia do raso. Mas Diadorim também não adivinhou meu espírito, pois por aquela conta mesma era que eu queria. Sobre o que eu era, um homem em si, fantasia forra, tendo em nada aqueles perigos, capaz do caso, para vencer vitória aonde nenhum outro antes de mim tivesse. Respinguei dessas faíscas constantes. Eu não. O cujo do orgulho de mim, do impossível. Descia e subia a fumaça da noite. Esbarramos. Era numa curta vereda de uns brejos buritizalzinho. Acendemos fogo. Aí mal dormi, fortíssimo no meu segredo. Meu primeiro sono, sim, o resto foi ondas, reprazer cru dessa espiritação. Eu ardia em mim e em satisfa contente, feito fosse véspera duma patusqueira. As forças me amanheceram acordado. Adiante da gente, o mangabeiral, depois o raso, aí o liso do Sussuarão, em fundo e largo, as 50 léguas e as quase 30 léguas das mais. Ninguém me fazia voltar a seco de lá. Aquela hora eu só não me desconheci porque bebi de mim esses mares. Também eu não ia naquilo sem alguma razão, mas movido merecido. Por conta do Hermógenes? Nossos dois bandos viajavam em guerra e contra-guerra e desenrolando caminhos por esses gerais cães se caçando. Só que o sertão é grande e ocultado demais. Então eu ia, varava o liso e ia atacar a fazenda dele com família. Ovo é coisa esmigalhável. Ia bem. Para vencer justo, o Senhor não olhe e nem veja o inimigo. Volte para sua obrigação. Mas eu dava as costas à cobra e achava o ninho dela para melhor acerto, ao que esse não tinha sido o arrojo de Medeiro Vaz? O dia parava formoso, suando sol, mesmo o vento suspendido. Vi o chão mudar e com a cor de velho e as lagartixas que percorriam de leve por debaixo das moitas de caculacage. O pessoal não devia de estar com inquietação? Vi uma coruja, mas corujinha entortadeira, e coruja só agora mesmo é em centro de noite, quando dá para risã. E cuspi no branco leite d'uma Maria brava, que toda a sans cheirosa florescia. Era a hora. Repuxei os freios bem esbarrando. Equei os meus homens. Aqui, gente, guerreiros em minha presença, com certo reboliço, como todos vieram para saber daquela novidade. Declarei a eles. Todos me entenderam? Em fila, as caras todas ficando iguais. Me seguissem? Ah, nenhum não tinha ar do que ia ser e que fazia tantos dias eu tensionava. Nem João Goanhá, Marcelino Pampa, João Conclis, nem o Alaripe, nem Diadorim. Diadorim me olhou tremeluzentemente, de coragem de disposto. Ele sim, mas os outros? Seria que medissem meu mor atrevimento? Era feito se eu estivesse aloucado extenso. Porque o que eu estava mandando, nem Medeiro Vaz mesmo não teria sido capaz de crer. Eu queria tudo sem nada, aprofundar naquele raso perverso, o chão esturricado, solidão, chão a ventesma, mas sem preparativos nenhuns, nem cargueiros repletos de bom mantimento, nem bois tangidos para carneação, nem bogós de couro cru derramando de cheios, nem tropa de jegues para carregar água. Para que eu carecia de tantos embaraços? Pois os próprios antigos não sabiam que um dia virá quando a gente pode permanecer deitada em rede ou cama e as enxadas saindo sozinhas para capinar roça e as foices para colherem por si e o carro indo por sua lei buscar a colheita e tudo, o que não é o homem é sua dele obediência? Isso não pensei, mas meu coração pensava. Eu não era o de certo, eu era o da sina. E nem enviei adiante nenhuma patrulha de farejadores, nem Suzarte, Nelson ou Kipes, que tapejassem, nem o tipote para trilhar e entender, ver se divulgava os socorros, alguma grota duvidável d'água. Se o cada um que se valesse, cada um que me seguisse, agora vamos entrar para pernoitar lá dentro. Eu determinei. Só era se aviar.
Mas o menino Guirigó, mal me ouvindo, falou: a gente? A gente. Esse era um menino. Eu não devia de mandar alguém conduzir o Guirigó de volta para que, em lugar seguro, deixassem? No ar não fiz. Senão porque era então que ele para tudo tinha vindo? Os outros não me cumprissem. Eu havia de voltar de lá, dar de mão de minha atenção? Nuncas. Só melhor sozinho eu ia. Ia por meus brancos ossos. Transe tempo que esperei a resposta deles. Dei a palavra. Meus homens, jagunço não despreza quem dá ordens diabradas. Se amanhã meu dia for, em depois da manhã não me vejo. Antes de menino nascer, hora de sua morte está marcada. Teu destino dando em data, da meia-noite tu vivente não passa. Os que diziam assim eram todos eles, secundando os cabecilhas, valentes que eram e como foram se animando, ao que me obedeciam ao meu melhor em redor. A gente andou no comum até o fim do grameal. Aí se esbarrava frente a frente com o liso, rédeas às ordens, a gente se moveu. Sol em glória, eu pensei em Otacília, pensei como se um beijo mandasse. Soltando rédeas, entrei nos horizontes. Aonde entrei, na areia cinzenta, todos me acompanhando, e os cavalos vagarosos viajavam como dentro de um mar. O Senhor vê e vê? Alguém a alto me levou, alguém, salvo a um seguinte. Águas não desmanchavam meu torrão de sal. Nem eu não tive incerteza em mente. Assim fomos. Aí, eu, em frente adiante. A fortes braços de anjos sojigado. O digo, os outros, aí em passo, usufruíam quinhão da minha andraja coragem. Rasgamos sertão, só o real se passou como se passou num refiro que fosse difícil. Essa vez não podia ser. Sobre elégios, tudo ajudou a gente, o caminho mesmo se economizava. As estrelas pareciam muito quentes. Nos 9 dias atravessamos, todos. Bem, todos, tirante um. Que conto! Então, vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.